Olá pessoal. Beleza? Aqui é o Nando FX5 Blackboard, e sejam bem-vindos ao meu canal, Universo Automobilístico TV. Nesta edição do destaque de hoje, Safety Car usado por Senna no GP de Interlagos em 1993 será restaurado. Bom, este foi um vídeo que deu bastante trabalho para editar, vocês nem imaginam. E resolvi fazer um especial desse icônico carro, mesmo. Por isso, eu peço a colaboração de vocês, caso estejam gostando do vídeo, de compartilhá-lo com os seus amigos nas suas redes sociais, deixar o seu like e comentários, para que o YouTube ajude o meu canal a crescer. Eu espero que gostem. No dia 28 de março de 1993, que foi também o dia do meu aniversário, eu estava completando 4 anos de idade neste dia. Infelizmente eu não vi esta corrida, mas tenho certeza que muitos de vocês devem se lembrar muito bem do inesquecível GP do Brasil de 1993 no Autódromo de Interlagos, São Paulo, em que o Ayrton Senna venceu esta corrida. Eu só vi esta corrida em vídeo, uns 3 anos atrás. Largando em terceiro lugar, Senna tinha as Williams de Alain Prost e Damon Hill, com quase 2 segundos de diferença nos treinos, e que eram as favoritas. Mas o brasileiro, tricampeão da Fórmula 1, com a sua maestria, fez uma corrida fantástica, superando não só a grande diferença entre os carros, como uma série de acidentes, punição por manobrar arriscado em temporal para vencer em casa. E claro, teve uma festa à altura. Como eu havia dito na edição anterior do destaque, o seu carro não era mais tão competitivo como em seus tempos de glória. O motor Ford Cosworth era fraco, sem falar que as Williams e Benetton eram beneficiadas pela suspensão ativa e pela eletrônica, que ainda eram permitidas pela FIA na época, pois no ano seguinte, a mesma baniu todas essas tecnologias que davam vantagens a essas equipes, voltando a liberá-las anos depois. Apesar de não ter sido campeão, Senna trouxe muitas alegrias aos torcedores naquele ano. Após a bandeirada, Senna saiu com a sua McLaren, e como de costume, erguendo a bandeira do Brasil na tradicional volta da vitória enquanto uma multidão invadia a pista. Por conta disso, o piloto teve que reduzir a velocidade, e o carro apagou. E em seguida, a cena que está guardada na memória de muitos brasileiros que assistiram àquela corrida. Cercado pelos torcedores, Senna foi resgatado por um safety car, que era um Fiat Tempra cor vinho. Algo que jamais tinha acontecido na história da Fórmula 1. Este Tempra era o modelo 16 válvulas que chegava em 1993 para revolucionar o mercado brasileiro. Foi o primeiro carro a ter motor multiválvulas no Brasil, com seu motor 2.0 16 válvulas. E, em uma cena eternizada no automobilismo mundial, o piloto desfilou pelas curvas de Interlagos no carro de segurança. Sentado na janela do veículo, ele percorreu todo o autódromo. Foi a segunda e última vitória do tricampeão no Brasil. Senna, infelizmente, como todos já sabem, se foi pouco mais de um ano depois dessa corrida. Quanto ao icônico Tempra, saberemos da história dele agora. Empresário do município de Itabuna, Bahia, Ivan Guzmão é o novo proprietário do antigo carro de segurança. Ivan é fã de Ayrton Senna e, além de colecionar macacão e capacetes, batizou as suas 2 empresas de Senna, bem como uma categoria de automobilismo local, e pintou sua casa com as cores do capacete do piloto. Com a corrida de 1993 como um marco na sua vida, em 2015, ele decidiu procurar o safety car que resgatou Senna. Um trabalho que contou com investimento não somente financeiro, mas de tempo, já que levou horas de pesquisa e dias de viagens pelo Brasil, mas que foi recompensado. Depois de mais de 3 anos de trabalho, Ivan se deparou com o carro na cidade de São Roque, interior de São Paulo. Batizado de Fumaça, o veículo estava encostado em uma árvore irreconhecível. Confesso que particularmente, eu me pergunto o porquê de terem abandonado esse carro dessa maneira, e não o terem colocado num museu como um marco de um momento tão histórico como esse do GP do Brasil. Ivan, como todo fã de Senna, ao ver as imagens se perguntou que fim levou aquele carro. E movido pela curiosidade que aumentava cada vez mais, foi o único a tomar essa iniciativa de buscar esse carro, saber a notícia.
Foram 3 anos de busca, uma verdadeira aventura, diga-se de passagem. A procura se iniciou pela própria fabricante do Tempra, a Fiat. Porém o pessoal naquela época não lhe deu muita importância. Ivan também descobriu que o carro saiu do Grande Prêmio e foi exposto em algumas concessionárias na Grande São Paulo. Ele buscou também nas mesmas essas informações. Como relata Ivan, esse carro foi comprado por um descendente de italiano como seminovo, ficou 5 anos com ele até 1998. Ele não acompanhava a Fórmula 1 e não deu importância, mesmo sabendo que tinha sido utilizado como safety car, e vendeu esse carro. Quando aconteceu o marco dos 10 anos do falecimento de Senna, que os amigos botaram na cabeça dele para ir atrás desse carro. E ele se mobilizou, mas não encontrou mais. Acontece que esse carro se perdeu e passou pelas mãos de muitos, mas os ex-donos nem sabiam mais do paradeiro do carro. Assim que se deparava com um veículo com os mesmos dados, Ivan, que não revelava ao proprietário o motivo real da intenção da compra, viajava para confirmar a veracidade das informações. Fez 5 viagens até que, finalmente, encontrou o que tanto procurava. Segundo ele, teve que contar uma história de que queria o carro porque era uma homenagem ao pai dele que tinha o Tempra. Inventou uma desculpa de que não gostava do carro. O carro estava encostado embaixo de uma árvore, os vidros quebrados, o cidadão com dificuldade financeira. Ivan fez o pagamento pelo valor que ele queria, e não fez questão disso, pois o valor histórico do carro estava acima de tudo isso. O carro não andava, os pneus estavam estourados. Ele levou o veículo para São Paulo, deu uma manutenção para ele passar na vistoria veicular e fez a transferência para o seu nome. Feito tudo isso, o carro foi posto em um pátio de cegonhas para transferir para Itabuna. Para ter a real certeza que este carro era, de fato, o safety car usado por Ayrton Senna na volta da vitória no GP de 1993. Primeiro, Ivan teve que reunir todas as informações sobre o veículo. Procurou então saber a placa e o número do chassi com a fabricante. O Tempra tem como placa FBM 1001, que significa F de Fiat, B de Brasil, M de McLaren, 100 porque aquele Grande Prêmio montadora completou a 100ª vitória, e 1 porque Senna era o número 1 entre todos os pilotos. Eu pesquisava na internet as características do carro. Recebi várias fotos. Os que se enquadravam nessas características é que eu ia viajar para encontrar. Ele poderia não existir ou não estar à venda, explica Ivan. Para reforçar essas informações, Ivan teve que ir atrás do piloto do safety car no GP de 1993, Roberto Aranha, que confirmou os dados do carro com Ivan. Mas segundo a fonte desta matéria, a mesma entrou em contato com Fiat, mas a marca ainda não afirmou a autenticidade desta informação. Eu particularmente não entendo por que da Fiat não dar a mínima importância para este assunto, mas enfim, seguimos como o vídeo. O piloto ainda se lembra com detalhes de como foi a corrida de 1993. Ele lembra que precisou entrar em ação em 2 ocasiões distintas. Primeiro, por conta de uma série de acidentes que aconteceram no GP. Depois, para resgatar Senna. Quando o encontrou, ainda tentou conter a euforia do brasileiro, que sentou na janela do carro, mas foi em vão. Segundo ele, nessa ocasião, foi a primeira vez que foi utilizado um safety car. Antes não tinha safety car. Os carros largavam, se tivesse acidente, bandeira vermelha, parava a corrida. E além dos 7 acidentes e da chuva que teve durante a corrida em que o safety car teve de ser acionado, quando o Ayrton ganhou, houve evasão do público e o carro dele morreu, e eles tiveram que ser acionados novamente para resgatar o piloto e levá-lo até o pódio. Foi uma coisa bastante perigosa porque tinha bastante gente na pista e ele estava na janela. E eu batia na pele dele, mandava entrar. Ele dizia que tudo bem. Mesmo assim chegamos a tempo. Foi uma experiência inédita. Jamais um safety car foi resgatar um piloto. Jamais um piloto ficou em cima da porta, recorda Roberto. Quanto aos gastos, Ivan adquiriu o Tempra por R$2,5 mil, mas ele teve de gastar mais entre viagens e transporte para Itabuna, aproximadamente R$13 mil. Somado a isso, teve que pagar outros R$20 mil para a restauração do veículo, que está sendo realizada na cidade baiana. Ou seja, um total de R$35,5 mil.
O Tempra vai receber os adesivos, giroflex e sinalizadores da época. Depois do processo, que deve durar 40 dias, o carro será colocado em exposição. Acredito eu, que quando toda essa restauração ficar concluída, o Renato Belotti do canal Garagem do Belotti, que é um canal muito bom, eu recomendo, gravará um vídeo com autorização do dono, como ele sempre faz, dando um rolê nesse carro. Ivan garante que a restauração não tem fins lucrativos. O empresário não pretende vender o veículo, apesar de conhecer casos de outros carros nessa situação que acabaram sendo restaurados e vendidos por altos valores. O ganho de Ivan é mais pessoal. Fã de Senna, o empresário se vê realizado com a conquista. E agora quer partilhar com as outras pessoas. Algo que Roberto Aranha reconhece e valoriza. Para ele, a recuperação do Tempra é um resgate importante da história para as próximas gerações. E os meus parabéns ao Ivan, que teve esta grande iniciativa de resgatar essa parte tão importante da história do automobilismo que foi esquecida pelos ex-donos e pela própria Fiat, que não deram tanta importância ao carro. Como eu havia dito durante o vídeo, este safety car deveria ter sido colocado num museu depois das exposições nas concessionárias. Mas graças a pessoas como o Ivan, que teve todo esse trabalho e determinação de fazer as viagens e buscas do carro, que este veículo não será mais esquecido. E esse foi a edição do Destaque de hoje. Obrigado por ter assistido. Eu espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço. Em verde e amarelo em todo o circuito, ele dá um tchauzinho pra câmera. Lentamente, cada torcedor oferece uma bandeira do Brasil pra ele. Schumacher ali a seu lado, próximo de seu ídolo. Senna dá um show em Interlagos. Sem carro, com extrema dificuldade. Agora complicou seu e do francês Alain Prost. Aí o Senna.